Então, estamos começando nossa revisão geral de aula de Illustrator, tá? Importante entender, né, que o Illustrator para nós aqui é uma ferramenta de construção vetorial, ou seja, o que o Illustrator faz, gente? Faz objetos vetoriais, formados por quê? Pontos e linhas. Então, toda vez que eu perguntar qual é a natureza do Illustrator, o Illustrator é um programa de natureza vetorial. Qual é o outro programa que a gente conhece que também tem natureza vetorial? Corel. Então, o Corel Draw é concorrente comercial do Illustrator. Por quê? Porque ambos fazem a mesma coisa, objetos vetoriais. Tá? Vetor é vetor, gente. Não tem assim, o vetor do Illustrator é melhor que o vetor do Corel. Isso não existe. Porque vetor é vetor. O que é vetor? Objeto formado por pontos e linhas. O vetor pode absorver contorno e preenchimento. O contorno é a linha dele, o preenchimento é o miolinho dele. Então eu posso colocar cor no contorno, colocar cor no preenchimento. Então, isso são as questões do vetor. Então, toda vez que eu penso no objeto vetorial, estou pensando nessa história de que ele vai fazer, ele vai poder absorver, né, cor e contorno, tá? Deixa eu arrumar aqui meu Illustrator. Pronto. Então, como que eu faço um novo arquivo? Clico no menu File, New, arquivo novo. O comando para o arquivo novo é Ctrl N. Lembrando que na prova eu não vou cobrar qual é o atalho, não vou cobrar atalho, mas se eu perguntar como criar um arquivo novo, você tem que saber que está no menu Arquivo, File, né? Essa tela aqui, para nós, ela é muito importante. Por que essa tela é importante? Porque essa tela aqui vai dar para nós todas as configurações básicas de uma página. Primeiro aqui, largura da página. Depois aqui é altura. Na sequência aqui do lado, eu tenho as unidades de medida. No Brasil, via de regra, ou nós vamos trabalhar em milímetros, ou em centímetros, ou em metros. Todas as outras unidades de medida não servem para nós. Pés, jardas, polegadas, paicas, pontos, pixels. Isso aqui para nós não é útil. Aliás, pixel pode ser útil se eu trabalhar com mídia eletrônica. Então, se eu estiver fazendo uma peça para o Facebook, uma peça para o Instagram, uma peça para o LinkedIn, estiver fazendo um elemento visual que vai para um site, eu trabalho com pixels. Por quê? Porque se está indo para a internet, a unidade de medida na internet, toda ela é em pixels. Se eu estiver fazendo qualquer coisa que fosse impressa, milímetro, centímetro ou metro. Certo? É um dos três aqui. Vou pôr em milímetro. E aí se eu disser que eu quero uma página 21 centímetros, são 210 milímetros. Por 29,7, 297 milímetros. O que é isso? É um A4. Artboards. Os artboards, gente, são as páginas do Illustrator. O Illustrator ele não chama a página de página, ele chama de artboard. Em português, o artboard é a prancheta, tá? Então, as pranchetas são os nossos artboards, ou as páginas do Illustrator, tá? Primeira coisa para lembrar do artboard, eles são independentes. Então, eu vou criar aqui, ó, um documento com 2 artboards, tá? Eles são independentes. Mas nós vamos ver por que a gente pode dizer que eles são independentes, tá? Aqui no Bleed é sangria. Na aula de produção gráfica, o professor falou da sangria. E aqui eu falei também. Via de regra, nós vamos usar a sangria de 5 milímetros ou 0,5 centímetro, tá? Meio centímetro ou 5 milímetros. Se eu deixo esse cadeadinho fechado, essa correntinha fechada, todo mundo igual. Se eu abro ela, eu posso fazer valores diferentes. No caso da sangria, raríssimos os casos eu vou ter valores diferentes. 99,9% dos casos, a sangria é igual em todos os lados. É igual a 5 milímetros. Primeira coisa, medida. Segunda, são as unidades de medida, milímetro, centímetro, metro e pixel. Orientação da página de pé ou deitada, número de páginas de artboards ou pranchetas, bleed, que é a sangria. Color mode. O que é o color mode? Modo de cores.
Se eu vou imprimir, CMYK. Toda vez que eu faço peças para impressão, trabalho com o CMYK. Se eu faço peças para mídias eletrônicas, o que é mídia eletrônica? Internet, TV, qualquer mídia social, eu estou falando em RGB. Então, se o meu trabalho for ser publicado em qualquer mídia eletrônica, ele deve ser feito em RGB. Se o meu trabalho for ser impresso em qualquer maneira, será feito em CMYK. Se ele vai ser impresso, o Raster FX, que é a resolução do arquivo, é 300. Mas se ele vai para a internet, o Raster FX é 72. Esse aqui, ó, Screen 72. Toda vez que eu falo de mídia eletrônica, gente, baixa resolução. Falo de mídia impressa, alta resolução. High Resolution, 300 dpi. Baixa resolução, resolução de tela, screen. Screen é tela, tá vendo? Por quê? É a resolução que eu vejo no meu celular, que eu vejo no meu tablet, que eu vejo no meu computador, que eu vejo em tudo, que é tela, tá? Então, vou usar CMYK 300 ou RGB 72. É isso que vai funcionar, beleza? Então, vamos trabalhar com CMYK 300 dpi e aí eu posso mandar criar o meu arquivo. Como eu fiz aqui, ó, 2 artboards e eu mando criar o arquivo, observa que está aqui a interface do Illustrator e ele colocou para mim aqui de cara as 2 páginas. Atalho para a gente guardar: Ctrl menos, Ctrl mais. Ctrl menos, tela vai afastando. Ctrl mais, tela vai aproximando. Ctrl 0, a tela enquadra uma das páginas. Ctrl Alt 0 enquadra todas as páginas. Beleza. Como as páginas do Illustrator são independentes, se eu vier no menu Janela, eu tenho todas as paletas de controle aqui e uma delas é o tal do Artboard, né? Aqui no meu tem em inglês é Artboard, no de vocês se tiver em português vai estar lá em pranchetas lá embaixo. Então, se eu venho aqui em Artboard, vai aparecer essa paleta de controle. E o que é importante entender? Que se eu tiver os artboards aqui, eu posso tanto criar novos artboards ou deletar artboards. Então, se eu tenho um artboard selecionado aqui e eu clico no lixinho, deleto ele. Se eu clico no mais, adiciono, e adiciono, e adiciono. E olha lá, cada vez que eu clico no mais, adiciono um novo artboard. Só que tem um detalhe legal nessa história. Eu não sei se vocês perceberam que ele está adicionando artboards iguais, né? E olha que bacana. Se eu pegar aqui, fizer um elemento visual qualquer, então eu vou fazer uma elipse aqui, nesse artboard aqui, tá? Se eu clico no mais, ele cria um artboard branco vazio. Mas, se eu clico no artboard e arrasto ele para cima do maisinho, olha o movimento, cliquei e arrastei. Eu vou duplicar o artboard, entendeu? Então, ó, se eu clico no artboard, arrasto para cima do maisinho, eu vou duplicar ele. Esse é um jeito. Qual é o outro jeito? Clica nele, clica no cantinho e tem aqui, ó, duplicar artboard. Então eu posso clicar e arrastar para o botão, ou eu posso clicar nele, clico no cantinho aqui, duplicar artboard. Tá vendo? E aí ele vai duplicar para mim. Certo? Então eu posso fazer isso. Eu posso, nesse painel de artboards, mudar a ordem deles. Olha lá que legal. Então eu tenho um artboard amarelo, verde e azul. Então, ó, eu vou pôr aqui, ó, azul, vou dar um nome para ele. Para dar nome no artboard, clique duplo em cima, que aí você consegue, ó, nomear ele. Clique duplo, amarelo. Então, tá aqui. Se eu venho no painel e pego o amarelo, arrasto para baixo do azul, pego o azul, arrasto para cima do verde, ó, então mudei a ordem dos artboards. Vai ficar azul, verde e amarelo. Não, o verde está no mesmo lugar, vamos pôr aqui. Olha lá, mudei tudo de lugar. Visualmente não mudou nada. Se você vier aqui no artboard, clica aqui no cantinho, reorganizar artboards, ó, ele vai perguntar que jeito que você quer. Ah, eu quero desse jeito mesmo. E ele mudou a ordem. Tá vendo? Então, antes eu tinha só mudado aí, quando eu mandei reorganizar, ele colocou na ordem que está aqui em cima. Se eu deletar um artboard,
presta atenção que não deleta o conteúdo dele. Eu preciso selecionar o conteúdo e apagar, para poder apagar o artboard. Agora tem uma coisa legal, que se eu clico no mais, crio um artboard vazio, se eu clico e arrasto, eu duplico o artboard, mas presta atenção que eles são do mesmo tamanho. Eu posso criar um artboard de tamanho diferente? Posso. Eu venho aqui em novo artboard, ele criou aqui, e aí eu vou aqui de novo em editar, ó, opções do artboard. Por quê? Eu posso dizer o seguinte, olha, eu não quero ele A4, eu quero ele A3. E aí quando eu dou OK, eu tenho um artboard grandão. Tá vendo? Então, clico no artboard, clico aqui e vem aqui, ó, editar artboard options. Opções do artboard. Aí eu posso mudar o tamanho dele aqui, tá vendo? Então eu posso aqui mudar a posição dele também. Olha lá, mudei até a posição do artboard. Então eu tenho um artboard A3 e 4 artboards A4. Então, isso são as opções que eu tenho. Então eu posso fazer isso. Se você apertar o comando Ctrl Alt P, você entra no setup do artboard. Você vai no atalho dos artboards, de forma geral. Se você vier em editar aqui, ó, nesse botão, você pode pegar o artboard e carregar ele. Você pode clicar e arrastar e fazer um novo, e outro, e outro, e outro, de formatos dos mais variados que você quiser. Tá vendo? Se você clica no artboard, você carrega ele. Então, ó, vou carregar e vou reorganizar manualmente. Vou criar um compridinho. Não sei o que você quer fazer da vida, mas olha lá. Criou vários artboards. Ctrl Alt P e vem em editar. Da mesma forma que você criou, se você clica nele e aperta Delete, você apaga. Tá vendo? Apaga os artboards que você não quer. Uma vez feito isso, você pode vir aqui agora, mandar reorganizar os artboards. E ele põe um do lado do outro. Então, primeira coisa é entender a dinâmica dos artboards. Então, eu posso criar artboards, posso editar artboards, eu posso deletar, eu posso duplicar. Está tudo aqui dentro do painel Artboards. Onde está a grande sacada? No botãozinho aqui, porque eu tenho novo, duplicar, deletar e opções. Quando eu clico aqui, me permite mudar o formato dele, mudar a orientação dele, tá vendo? Posso mudar a posição dele e quando eu dou OK, isso vai ser aplicado. Esse é o painel Artboards. Tá? O outro painel que está no menu Janela, importantíssimo, é um cara chamado Color. O painel Color vai ajudar a gente a criar cores. E ele é importantíssimo dentro de todo o processo. Por quê? Porque na barra de ferramentas, está aqui do lado, ela pode ficar compridinha assim, ou pode ficar de duas colunas. Na barra de ferramentas, eu tenho ferramentas de construção vetorial, porque essas ferramentas, né, fazem parte do Illustrator, que é um programa de natureza vetorial. Então, se eu clico aqui e clico arrastando, eu crio um objeto, uma elipse no caso, porque eu peguei a ferramenta elipse, certo? Se eu venho no painel Color e começo a manipular os sliders, o que vai acontecer é que eu vou criar cores baseadas nesses sliders. O objeto está selecionado e basta eu mudar a posição do slide que vai dar certo. A posição de cima é o preenchimento, a posição de baixo é o contorno do objeto. Então, se eu falar que eu quero um objeto de contorno amarelo, está aqui. Ah, não estou conseguindo ver. Então, amplia legal e você vai ver. Ó, o objeto vetorial está aqui, o preenchimento dele está nesse tom de azul e o contorno está nesse tom de amarelo. Se eu quiser mudar a cor do contorno, clico no contorno, arrasto o slide e a cor do contorno mudou. Se eu quiser mudar a cor do preenchimento, clico no preenchimento, arrasto o slide e a cor do preenchimento também mudou. Perceba que é quase intuitivo. Basta eu saber onde está a palheta. Todas essas palhetas de controle estão no menu Janela, Window. Então, todas elas estão aqui. Então, se por qualquer motivo ela não tiver aparente para você, ela estiver oculta, você vem aqui no menu Janela, Window,
e escolhe qual paleta você quer. Estão todas aqui, tá? Se não está aqui é porque não existe. Bem simples a história. Então, tá lá. Então, eu posso criar cores variadas. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês em relação às cores, que é muito importante a gente entender. Se eu quiser importar uma foto para dentro do Illustrator, basta eu vir aqui no menu File, Place, que é arquivo, inserir, tá? Então, para quem está em português, inserir, arquivo, inserir, File, Place. O atalho é o Shift Ctrl P. Então, se eu venho e dou um place numa imagem qualquer, vou importar uma foto aqui, então eu posso vir aqui e vou importar, sei lá, importar essa foto aqui. Está ali a foto, certo? Ótimo. Eu quero que vocês observem uma coisa. Eu vou pegar esse objeto azul e vou duplicar ele. Como que eu duplico um objeto? Qualquer coisa que eu segurar a tecla Alt, clicar e arrastar, eu vou duplicar. Então, tudo que eu segurar o Alt, clicar e arrastar, duplica. Então, eu duplico essa bola, duplico a foto. Tudo que eu segurar o Alt, clicar e arrastar, duplica. Então, se eu pegar esse objeto aqui que eu dupliquei, vou vir aqui no menu Objeto, Organizar, Arrange, Bring to Front, trazer para frente, para cima. Olha lá, trouxe o objeto para cima. Então, Objeto, Arrange, Bring to Front. Se eu quiser jogar para baixo, Send to Back, enviar para baixo. Bring to Front, Send to Back. Se eu quisesse, tá, fazer uma bolinha só para identificar a minha pessoa. Se eu colocar a bola branca, continua me tampando. Eu quero que essa bolinha fique transparente. Então, aqui no painel de cor, no painel Color, tem esse ícone, que é o retângulo com o tracinho vermelho. Está indicando None, nada. Olha lá, quando eu clico nisso, como eu estou usando o None no preenchimento, eu deixei só o contorno do meu objeto vetorial. Se eu quisesse que o contorno ficasse transparente, eu clicaria aqui e depois no None. Mas não, eu quero que o contorno fique aparente e está identificando somente a foto. Então, quando eu quiser que um objeto seja transparente, não é branco que eu coloco ele transparente de verdade. None, nada. Tá? E eu posso colocar a cor do preenchimento e do contorno. Já que nós estamos falando de contorno, no painel Janela Stroke, que é contorno em português, acho que traçado em português, né? Eu vou ter essa opção. Observa que ela tem uma particularidade. Ela vem muito petitinha, ela vem muito mirradinha. Se você clica aqui no cantinho, tem aqui, ó, mostrar opções. E aí ela fica gigante, fica ótima. Por quê? Porque agora eu posso deixar o meu contorno mais grosso, bem mais grosso. Eu posso deixar ele pontilhado. Basta marcar aqui, ó, Dashed Line. Se eu não agradar do jeito que está pontilhado, eu posso falar assim, eu não quero 12, eu quero 5. E aí mudou. Eu quero arredondar esse negócio, aí eu quero 5 com espaço de 5. Eu quero espaço, sei lá, de 10, vamos ver. Lá, tá vendo? E eu quero um contorno de 2. Então eu vou criando meus mecanismos e vou editando esse objeto vetorial, na medida que eu quero fazer alguma coisa diferente com ele. Então, para o painel Stroke ficar completinho, eu clico aqui e mando mostrar opções. Se eu clicar em Hide Options, oculta. Show Options, mostra. Detalhe é que, quando eu tenho um objeto fechado, as opções estão bem claras assim. Mas, se eu tiver um objeto aberto, eu começo a ter algumas coisas interessantes. Então, se eu faço essa linha aqui, lá já veio pontilhada porque estava configurado, né? Desmarco o Dashed Line, eu posso fazer uma seta. Eu tenho inúmeras setas. Uma coisa que é legal da seta é que essa seta está muito cabeçuda. Então, eu posso vir aqui, ó, no painel Stroke, embaixo da seta eu quero que ela fique 50% menor. E eu mudo o tamanho dessa seta. Eu posso fazer uma perninha para ela. Eu vou falar assim, olha, eu quero que ele tenha uma bolinha. Mas está muito grande, então vamos pôr essa bolinha com 30%. Eu vou colocar o stroke com 5%. E aí eu vou, ó, mas agora acho que 50% da bolinha é melhor.
Observa como eu tenho mecanismos dos mais variados dentro de uma única opção. Então, eu comecei a falar em colorir o objeto, mas automaticamente eu precisei mexer na configuração geral do objeto, no formato do objeto vetorial. Então, se eu tenho esse objeto e eu quero trabalhar com ele de alguma maneira, eu posso aumentar, diminuir, eu posso mudar o jeito que é o começo e o final desse objeto. Tem os mais variados formatos e modelos de seta, de ponta, né? Ó, até o dedinho do cartório tem, tá vendo? Do jeito que quiser eu posso fazer. Então, gostei, é isso, não gostei, joga fora, tá? E eu posso também mexer no perfil dele. Gordinho, magrinho, tá vendo? Posso criar várias formas e deixar esse negócio variado. Tudo está dentro do menu Stroke. Porque se eu estou falando que eu estou mexendo no contorno, gente, tudo que é de contorno está num lugar só, aqui. Se eu estou falando de cor, tudo que é de cor está aqui. Se eu estou falando de cor, tudo de cor está aqui dentro. Se eu estou falando de contorno, tudo de contorno está aqui dentro. E aí é legal porque a gente vai concentrando o nosso entendimento. Se eu quiser fazer um objeto qualquer, né, e eu quiser mexer no contorno dele, eu venho no menu Stroke, traçado. Se eu quiser mexer na cor, eu venho no menu Color. Certo? Mas tem uma coisa legal disso aqui. Quando eu mexo no Color, e eu vou lá e configuro uma determinada cor aqui no Color, então 70, 100, por exemplo, é essa cor que eu criei. Se você clicar aqui nesse cantinho, tem aqui, ó, criar nova amostra. SWOT é amostra em português. Então eu posso vir aqui e criar nova amostra. Uai, que história que é essa de amostra? É um outro painel. Você vem no menu Janela, SWOTs, Amostras, ele vai abrir esse painel para mim e aí está uma sacada legal. Por quê? Se eu pego esse painel e dou uma olhada nele, tem algumas coisas já salvas. Só que quando eu venho e clico aqui e mando criar nova amostra, ele vai falar, cara, qual o nome da amostra? Laranja, vou pôr aqui, ó, laranja, Lu, por exemplo. É essa a configuração que eu fiz? É. Quando eu dou OK, observa que ele adicionou aqui. E se eu deixar o mouse parado, ele escreve lá, ó, laranja Lu, que é o nome que eu dei. Qual é a vantagem de criar amostras? Que quando eu crio uma amostra, se eu tiver um objeto qualquer, eu criar qualquer objeto com a caneta, com retângulo, qualquer objeto, e eu clico na amostra, eu aplico aquela cor, e se eu olhar aqui, ela está certinha, 70, 100. Tá vendo? Então eu posso fazer isso. Posso fazer isso com texto? Posso, ó. Se eu tenho um texto qualquer, clico na amostra, aplica a cor da amostra nele. Então isso é um negócio super legal, porque isso vai me ajudar muito a agilizar o meu trabalho dentro do Illustrator. E uma coisa que é bacana, que quando eu tenho uma amostra, eu tenho uma ou duas ou três ou várias amostras de cores, quantas forem, se eu clico na amostra, clico aqui, ó, no cantinho, nas opções da amostra, eu posso vir aqui, né, e posso salvar a biblioteca de amostras. Olha, Save Biblioteca de Amostras, SWOT Library. Quando eu marco isso aqui, ele vai falar assim, Luciano, onde você quer salvar esse trem? Aí eu vou salvar em algum lugar. Vou salvar, por exemplo, lá no meu desktop. Então aqui, ó, teste, amostras, revisão. Por que eu estou fazendo isso? Ele vai salvar esse arquivo .ase, porque eu posso fazer um intercâmbio de amostras de cores entre programas da Adobe. Quando eu mando salvar aqui, ele salvou e está tudo bem. Gente, se eu estivesse trabalhando no Illustrator que não tivesse essa amostra, ó, vou jogar lá fora, e eu clicasse aqui, eu podia vir aqui, ó, abrir biblioteca de amostras, outra biblioteca lá embaixo, e ele vai falar, qual que você quer? Aí eu acho aquela lá, ó. Quando eu abro ela, novamente, olha o que ele fez. Ele criou uma janela com o nome Teste Amostras Revisão, e dentro dele tem todas as coisas que estavam na paleta antiga, inclusive o laranja Lu. Isso vale para o Photoshop, para o InDesign, para o Illustrator, para todos os programas da Adobe. Se ele tem
o painel de amostras, e eu salvei a amostra, seja do Illustrator, seja no Photoshop ou no InDesign, eu posso navegar com as amostras ao longo de qualquer programa da Adobe, desde que ele tenha o mesmo painel. Entende? Então, se eu tiver no InDesign, ó, vou abrir o Adobe InDesign e vou pegar essa amostra do Illustrator e vou trazer ela para dentro do InDesign. Então, eu tenho o InDesign aberto aí. Vou fazer um arquivo vazio nele qualquer, só para a gente poder testar. Então, criei aqui um arquivo vazio. Ó, amostras. Eu clico no cantinho. Eu tenho aqui, ó, carregar amostras. Quando eu mando carregar, ele vai perguntar de onde você quer buscar e eu vou buscar daquele arquivo ASE. Quando eu abro aqui, ele carrega as amostras. Tá, todas as cores que estavam no Illustrator estão aqui, inclusive o laranja Lu. Percebe? Perfeito aqui, bonitinho, lindo e maravilhoso. Então, isso é o uso das amostras de maneira inteligente. Então, eu pego o painel Color, configuro a cor, clico no cantinho, salvar amostra. Ela vem para as amostras. Se eu quiser migrar, basta clicar aqui e salvar biblioteca de amostras. Vai dar tudo certo, tá? E aí você consegue migrar, mandar por e-mail, WhatsApp, qualquer coisa que você quiser, você manda esse arquivo aí de amostras, tá? Uma coisa importante, outra coisa importante, aliás, né, dentro desse processo que nós estamos vendo, são as ferramentas de construção vetorial. Se eu pego a ferramenta caneta, a tecla de atalho é a tecla P, de pato, de pen, tá aqui a ferramenta caneta, quando eu marco o primeiro ponto, eu só clico, sempre. Se eu só der um clique, eu vou lá e marco a posição. Se eu clico, seguro e arrasto, eu faço uma curva. E observa que ele começou a preencher o desenho, porque aqui na paleta de cores, ou na barra de ferramenta, ele está mandando preencher. Está vendo essa seta que tem aqui na barra de cores? Se eu clico ela, eu inverto cor de preenchimento com cor de contorno. Como o contorno está transparente, olha o que acontece se eu clico aqui. Ele vai ter contorno, mas não vai ter preenchimento. Tá vendo? Ó, clico aqui e ele vai alternando. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero desenhar um vetor e depois eu quero colorir ele. Primeiro eu quero ver só a linha. Então, se eu cliquei, arrastei e faço curva. Se eu dou um clique no ponto central da curva, ó, eu quebro a curva e eu posso fazer uma reta. Mas se eu clico e arrasto e não quebro a curva, ele continua a curva para mim, tá vendo? Ó? Ele está encurvado. Para eu desencurvar ele, clica no último ponto, quebrou. E aí eu posso fazer o que eu quiser, tanto retas quanto curvas, do jeito que eu quiser. E aí não importa o desenho que eu estou fazendo. Dessa maneira, eu estou usando a ferramenta caneta, que vai me dar uma amplitude muito boa de trabalho, né? Porque eu posso clicar, segurar e arrastar, posso quebrar, posso vir aqui trazer um traço, vir de cá, e eu vou fazer aqui, ó, e criei aqui um bicho olhando para cima. Aí, eu acho que ele vai virar uma baleia. Então, pego a caneta, vou fazer aqui, ó. Fiz um pedaço do rabinho dela. Falei para vocês, se eu pegar qualquer objeto e duplicar, clico, seguro e arrasto. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu duplico o objeto. Então, eu posso vir aqui, arrumar desse jeito. Só que ele ficou, ó, ele não está invertido. Então, quando eu quiser inverter um objeto, basta vir no menu Janela, Transformar. Porque o Transformar, nele aqui, ó, tem o botão de opções e eu tenho aqui, ó, Virar horizontalmente. E aí a minha baleinha está aqui, com o rabinho dela engraçadinho. Mas está faltando um olho na minha baleia. Vou chamar a baleia de abelha. Então, a minha baleinha está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma elipse, vou fazer um olhão para ela, bem grandão. Vou pegar outra elipse, fazer um olhinho menor. Amplia legal, chega aqui perto.
e vou fazer outra bolinha para dar o brilho da pupila dela. Tá aqui. Se a gente diminuir, olha lá, estamos fazendo a baleinha. Tá vendo? Tá faltando a nadadeira lateral da baleia, né? Eu posso pegar esse cara aqui, duplicar ele, girar ele, ó. Giro, diminuo. E tá aqui a nadadeirazinha dela. Baleinha simpática, né? Eu acho que a cabeça dela tá estranha, então eu vou arrastar aqui, ó. Peguei a seleção branca, porque a seleção branca edita pontos e linhas. Agora a cabecinha dela ficou mais divertida. Mas o queixo dela está muito duro. Lembra que quando eu tenho quinas com a seleção branca, se eu seleciono ponto, aparece a bolinha. Eu posso arredondar os cantos. Então eu vou dar uma arredondadinha. Vou clicar aqui e vou arredondar aqui também. Vai ficar mais simpática minha baleia. Olha lá, baleia simpática. Como não existe baleia laranja, tem baleia azul, baleia branca, baleia preta. A nossa vai ser uma baleinha azul. Então, se eu clico no objeto dela, venho no painel Color, eu posso escolher a cor aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui configurar a cor da baleia. Então, baleia azul marinho, super azul. Vou pegar o rabo da baleia e eu quero repetir a cor. Como que eu faço para repetir a cor? Se eu quiser pegar a cor de um objeto e copiar para outro, seleciono o objeto, vou no conta-gotas, está aqui no canto. Pego o conta-gotas e clico na cor que eu quero, ele copia a cor. Então, ó, se eu tiver qualquer objeto vetorial que eu não tenho uma determinada cor, se eu pegar o conta-gotas e clicar, ele copia a cor para o objeto. Está aqui a baleia. Aí eu posso pegar a nadadeira dela, vou colorir de azul também, mas eu percebo que ficou muito forte, então eu vou diminuir um pouquinho para a nadadeira aparecer um pouquinho mais aí. Olha lá, tá feito. O olhinho dela, vamos fazer o branco do olho, vamos fazer o pretinho do olho e vamos fazer um branquinho aqui dando um brilho no olho. Tá lá a baleinha, mas esse contorno tá feio. Vamos fazer o seguinte, seleciona a baleia, vem no contorno e zera. Opa, a baleinha nossa já ficou mais ajeitada. Já está mais bonitinha a nossa baleia, né? Já está ficando com cara de baleia divertidinha, bonitinha e engraçadinha, certo? É uma baleia azul. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão acompanhando? Lembrando que eu estou gravando essa aula, tá? Tá ajudando? Tá relembrando aí? Tá melhorando a memória de vocês? Acho que sim, né? Então tá. Então, nossa baleia está aqui. É uma baleia azul. Né? Tá lá, saltitante e feliz. Mas digamos que eu quero fazer agora da minha baleia azul uma orca. Né? Imagina que eu quero agora fazer uma orca. Se eu pegar essa baleia e duplicar ela, né, clicar e arrastar, eu duplico ela. Então, ó, pega a baleia, clico, seguro e arrasto, o Alt, dupliquei a baleia. Então, agora eu tenho duas baleias. Eu tenho uma baleia azul e eu quero fazer uma orca. A orca é menos gordinha, então vou pegar a seleção branca, vou clicar nessa baleia, vou diminuir a cabeça dela, né? Vou fazer ela mais bicudinha. E dou uma mudada no corpinho dela, né? Olha lá. Vou fazer uma orquinha aqui. Só que a orca ela é preta e branca, né? A orca é preta e branca. Então, vou pegar aqui, clico no azul, vou no Color, escolho a cor que eu quero, ela é pretinha, diminuo aqui. Tá vendo? E aí a nadadeirazinha dela, vamos pôr cinza, né? Vamos pôr um cinza escuro, porque ela é orca, pretinha. Mas a barriga dela, a barriga da baleia é branca, né? Como é que nós vamos fazer com a barriga da baleia branca? Opa, então agora entra um cara chamado Pathfinder. Janela, Pathfinder. Chama Pathfinder em português e chama Pathfinder em inglês, porque não tem tradução para esse nome esquisito. Então, se eu vier aqui agora, né,
pegar a ferramenta caneta e criar um objeto qualquer. Vamos criar um objetinho aqui, vamos pôr um contorno nele. Opa! Ai, colori a baleia. Ctrl Z quando errar, hein, gente? Então, vou pegar aqui, vamos colocar uma cor de contorno. Lembra, sempre trabalho com cores estranhas para ficar fácil de você visualizar. E eu vou pegar aqui, fazer um objetinho e vamos fazer a barriga da baleia orca. Então, digamos que eu determinei que eu quero essa faixa da barriguinha dela branca, né? Quero essa faixa branca. Como eu criei esse objeto verde esquisito aqui, observa que esse objeto faz uma interseção com a baleia, certo? Se eu pegar esse objeto, segurar o Shift na baleia, eu posso vir aqui e marcar a interseção. Só que se eu marco a interseção, o que ele faz? Só sobra esse pedaço. E eu não quero, eu quero que sobra tudo. Então, ao invés de usar a interseção, eu uso a divisão. Porque quando eu dividir tudo, eu posso desagrupar, objeto ungroup, desagrupar, objeto enviar para baixo, arrange send to back, jogar todo para baixo. E já que eu desagrupei, eu jogo fora esse pedaço, mas agora a barriguinha está solta. E agora eu posso pintar a barriguinha de um cinza bem clarinho, que vai dar tudo certo. E agora eu tenho uma baleia azul e uma orca. Certo? E não falem mal da minha baleia. Das minhas baleias. Ah, mas o olho da orca, professor, ele é meio puxadinho. Ela é uma baleia meio de olho puxadão, assim. Opa, então vamos arrumar esse olho, ó. Vamos distorcer esse negócio. Vamos pegar aqui. A orca tem um olho meio diferentão, né? Então, pronto. Ó, fizemos o olho da orca, fizemos o olho da baleia azul. Bonitinho ou não? E se a gente quiser fazer um puxadinho no olho dela? Ó, vou pegar a caneta, vou vir aqui, ó. Vou fazer um objeto aqui, outro e outro. Ó, fizemos um puxadinho. Para não ficar esse trem solto aqui, o que nós vamos fazer? O puxadinho, shift o olho, janela, Pathfinder. E eu soldo os dois objetos. Pronto, jogo todo mundo para baixo. E agora a minha orca tem até um puxadinho no olho. Ah, mas aqui ficou esquisito. Quer editar o vetor? Seta branca, clica no objeto, arrasta, muda a posição dos vetores, ó, e você consegue, né, editar esse negócio todo. Então, seta branca, ó, editou, arrastou, editou. E aí o olhinho dela ficou mais legal. Pronto, baleinhas diversas. Então, temos aqui. Já que nós estamos fazendo as baleinhas, elas estão pulando, né, aqui do mar, vamos fazer o mar. Gente, a baleia não estava no meu plano, viu, gente? A baleia foi assim, eu juro para vocês que eu dei sorte, falei, não, fiz uma baleia, e agora eu estou levando a baleia para a nossa revisão. Não estava na brincadeira, tá? Então, vamos fazer um mar com a baleia, para a gente usar o Pathfinder. Eu vou pegar aqui um retângulo, vou pegar o Color, e vamos aplicar azul, que é o mar, né? Então, a baleinha está pulando aqui do mar. Só que esse mar retinho assim está sem graça. Vamos fazer umas ondinhas no mar? Então, eu vou pegar elipse, ó, e vou fazer elipses. Com uma cor esquisita nela, vou fazer o seguinte, ó, elipse, aí eu vou fazer uma elipse maior, uma menor, outra vem, menorzinha, e vamos ver se vai dar certo o meu mar. Eu acho que vai dar certo. Então eu dupliquei várias elipses. Se eu segurar o Shift, ó, clico numa, Shift a outra, clico na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra e na outra. Peguei todas as elipses primeiro. Vou vir no Pathfinder. Tá aqui o Pathfinder e vou soldar elas. Por que eu soldei? Para elas virarem um objeto único. Agora, se eu pego essas elipses, Shift o mar e falo elipses,
cortem o mar, por favor, segundo botão do Pathfinder, e fez as ondinhas do mar, ó. Olha que bonitinha. Então, o mar, agora das minhas baleinhas, está todo feliz. Baleinha feliz, saltitante do mar. Legal, né? Tá ficando bonitinha a baleia, né? Também gostei da baleia. Vou imprimir e vou dar para as minhas sobrinhas. Elas vão adorar. Então, mas esse mar tá solto no universo. Cadê o céu desse mar, gente? Então, ó, vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou clicar e arrastar e vou fazer um retângulo. Quando eu faço esse retângulo, é um retângulo azulzão. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse céu, esse negócio aqui, e vou fazer um céu, né? Vamos pôr ele amarelo primeiro, objeto, organizar, enviar para baixo. Olha lá. Fiz um céu amarelinho, de sol estrelado, alguma coisa assim. Se eu quiser, gente, fazer uma coisa assim, ó, vou pegar esse azul do mar, tá? E eu quero fazer esse mar ficar mais claro para mais escuro. E vou fazer o céu ficar mais claro para mais escuro. Isso chama degradê. É o gradiente. Janela, e eu vou lá no gradiente. O gradiente, que é o degradê, se eu aplico ele, olha que legal, ele vai lá e coloca uma transição entre branco e preto. Se eu clico no branco, eu posso trocar o branco. E aí eu falo assim, olha, eu quero semic, e eu quero que esse branco, onde está branco, seja um azul claro. Onde está preto, eu quero que seja um azul bem escuro. Então, eu vou pegar aqui, ó, o azul da baleia, por exemplo. Peguei o conta-gotas, cliquei na baleia e pus o azul da baleia aqui. Mas eu quero que esse negócio não seja lateral, seja de baixo para cima. Então, eu vou vir aqui e vou girar ele 90 graus. Olha lá que legal. Ah, mas 90 está invertido. Então, eu clico aqui e ele vira. Olha lá. Então, eu fiz o mar saindo do mais raso para o mais fundo, vai ficando mais escuro. Viu que tem uma lógica? Agora vamos fazer o céu. Clico no céu. Se eu clico aqui, ó, aplico o degradê. Mas não é esse que eu quero. Vou fazer o seguinte, eu quero o mais claro e aí eu vou pôr branco. E o mais escuro, eu vou colocar aqui, ó, isso. Se eu girar 90 graus e inverto ele, olha lá, já está fazendo um céuzinho. Ah, mas olha, professor, esse céu está muito assim, não sei. Se você clica no meio do degradê e arrasta, ó, você migra o céu lá para cima ou para baixo. Tá vendo? Então você pode brincar com a posição dele aqui. Se você quisesse pegar aqui, ó, tirar o azul e pôr um amarelinho, podia? Pode, olha lá. Ó. Ah, ficou mais legal. Tá vendo? Então fizemos aqui, ó, as baleinhas pulando e o céuzinho no fundo. Como que a gente fez o céu? Retângulo, gente, com um degradê aplicado. Então a gente fez a baleia com a caneta, fez o olhinho dela com a elipse, né? Ampliou o olhinho dela usando a caneta, duplicou o rabinho com a caneta e com o transforme, fez o mar usando retângulo e elipse, depois fomos lá fizemos o céu, né? Aí vamos falar que às vezes a gente está incomodado com esse mar. Se você pegar a seta branca e clicar, onde tem ponta, você pode arredondar. Então você pode deixar as ondinhas, ó, arredondadinhas. Ah, não gostei. Então deixa assim. Se você arredondar elas, ó, às vezes não fica legal. Não, quero ondinhas mais salientes. Então tá lá, nossa baleia no céu maravilhoso. Aí eu quero, né, agora dedicar as baleias. Imagina que eu vou fazer um cartão dessas baleinhas, né? Então eu estou criando aqui um cartão, falei que vou dar para as minhas sobrinhas e vou mesmo. Então imagina que eu estou fazendo um cartão e quero pôr uma mensagem para elas. Então eu vou pegar a ferramenta de texto. Como que funciona a ferramenta de texto, gente? Se eu clicar, eu digito. Se eu clicar, eu digito. Então, uma vez que eu pego a ferramenta de texto e dou um clique em qualquer área do meu layout, eu posso digitar. Então, eu vou pôr aqui, ó, para as pessoinhas que o tio Lu com maiúsculo, ama.
Olha que bonitinho. Então, eu vou pegar aqui meu texto, cliquei e arrastei, ó. Aumenta o tamanho do texto. Para ele não distorcer, segura a tecla Shift. Se eu não segurar o Shift, ele distorce. Ó. Sem Shift, distorce. Com Shift, funciona bonitinho. Tá vendo? Ah, mas essa letra não tá legal. Então, olha só. Janela, Type, Caractere. Porque aqui no Caractere, eu posso mudar o tipo de letra. Eu posso deixar ela gordinha, magrinha. Então, por exemplo, pus essa Myriad Pro. Pode ser bold, pode ser light, é o tanto de versão que tem dela. Algumas fontes eu tenho mais versões, outras eu tenho menos. Então, eu posso olhar aqui e ver qual fonte está instalada no meu computador. Então, vamos ver uma fonte que parece com baleia. Não sei nem se tem fonte que parece baleia, né? Ah, vamos para essa aqui. Não, isso aqui não está legal, não. Vamos ver se tem alguma fonte de baleia. Eu acho que não vou ter fonte de baleia, né? Aqui, ó, essa aqui tá bonitinha. Então, para as pessoinhas que o tio Lu ama. Ó, essa fonte é esquisita, então eu vou mudar aqui e pronto. Olha lá. Vamos colorir. Eu posso clicar no texto, vir no Color, aplicar uma cor qualquer. Tá vendo? E vai ficar legal, tá tudo bem. Eu posso vir nas amostras, escolher uma cor da amostra e também tá tudo certo. Tá vendo? E eu posso, ó, selecionar um pedaço do texto. Então, dou um clique duplo, seleciono uma parte do texto e falo: esse pedaço é vermelho, esse pedaço é azul, esse pedaço é, deixa eu ver, amarelo. Esse fica pretinho, esse fica rosinha, esse fica amarelinho e esse vai ficar marronzinho. Pode colorir? Pode. Eu posso mudar conforme eu achar legal. Tá vendo? Então, tá aqui. Agora eu vou fazer um texto aqui embaixo para pôr o nome das minhas sobrinhas. Então eu vou pegar outra ferramenta de texto de novo, clico aqui, Olivia e Emília. São as sobrinhas do tio Lu. Mas eu não quero usar a mesma fonte, então eu vou no painel Caractere e vou escolher outra fonte. Ah, vou pegar essa aqui. Não, essa não está legal. Então vou pegar essa. Essa tá boa. Ó, segurei o Shift e aumentei. Trago para cá e vou pintar de branco, por exemplo. Ah, ficou legal. Mas o E está muito grande. Então eu vou selecionar só o E, ó. E vou vir aqui no tamanho da fonte e vou falar, eu quero ele 15, por exemplo. Olha lá, eu mudei o tamanho de uma letra. E aí ficou legal. Então, se eu pegar os painéis, ó, vamos colocar isso para o lado. E aí, tá aqui uma brincadeira para Olivia e para Emília. Ah, mas é que a fonte em cima não tá boa, não. Ué, então tá bom. Vamos mudar a fonte? Vamos pegar então essa aqui. Olha lá. Percebe que eu mudei a fonte, mas as cores ficaram preservadas. Ah, não. Vamos pôr uma cor única? Então vamos, ó. Vamos lá nas amostras. Vamos pegar um vermelho, né? Olha lá. Pronto. Aumentei. Coloquei aqui. Ah, eu acho que o entre linhas está muito grande. Eu quero diminuir o espaço entre linhas. Então vai no menu Caractere. Tá aqui ele. Onde ele fica? Janela, Type, Caractere. Eu venho aqui, ó, tá 35 o tamanho e o espaço entre linhas está 42. Ou 35 também, olha lá, diminui o espaço entre linhas. E tá tudo certo. Tá vendo? Baleinhas bonitinhas com um céuzinho e o mar todo engraçadinho. Vou vir aqui agora, vou pegar a seta branca, vou clicar só nesse cantinho, vou segurar o Shift, clicar só nesse cantinho, vou segurar o Shift, clicar nesse outro, vou segurar o Shift, clicar nesse outro. Se eu arredondar um, arredondo todos, ó. E aí, agora ficou legal. Olha como é que deu um acabamento na história. Falando em acabamento, eu posso vir aqui agora, ó, clicar e arrastar, fazer um retângulo. Vamos fazer um retângulo, sei lá,
cinza, por exemplo. Objeto, organizar, enviar para baixo. Posso vir aqui, arredondar ele, e eu criei aí uma espécie de uma borda, alguma coisa assim. Ó, vou pegar o mesmo degradê. Eu posso vir aqui no degradê, cadê? Gradiente, vamos inverter, vamos tirar o branco daqui, vamos pôr o amarelo, vamos pegar esse amarelo, vamos pôr um laranja, ó. E aí eu fiz um objeto, ó. Esse aqui é um objeto por trás, tá vendo? Um retângulo. Só isso. Pronto. Olha que gracinha. Tá lá. Baleinhas do Tio Lu, né? Não gostei desse laranja. Então, vou pegar o conta-gotas, vou clicar aqui nesse degradê, ó. Olha lá, copiei o degradê. Se eu quiser mudar a posição dele, vai no gradiente, muda a posição e tá tudo certo. Olha lá, o azulzinho ficou mais legal. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Então, uma vez que eu fiz o layout que eu queria, se eu quiser salvar esse layout, arquivo, salvar. Uma vez que eu vou salvar pela primeira vez, eu vou em arquivo, salvar, né? E aí ele vai pensar um pouquinho e vai perguntar onde você quer salvar. Ah, vou salvar aqui, ó, baleias do Tio Lu. E mando salvar. O formato do arquivo é Illustrator, porque eu estou salvando pela primeira vez. Então, salvei aqui. O que acontece? Observa que na aba do arquivo está lá, ó, baleias do Tio Lu.ai. É o arquivo que eu fiz. Se eu fizer qualquer alteração nele, então fiz uma alteração, fui lá, mudei a cor do texto, então fiz alterações aqui. Beleza. Eu preciso fazer de novo arquivo, salvar? Não. Se eu aperto Ctrl S, ele já salva por cima e está tudo certo. Então, uma vez que eu salvei a primeira vez, as próximas vezes aperta Ctrl S apenas. E vamos embora. Agora, e se eu quisesse mandar isso aqui para impressão, o que eu deveria fazer? Salvar um PDF. Então, se eu venho em arquivo, salvar como, eu posso mudar de Adobe Illustrator agora para Adobe PDF. Quando eu salvo o PDF, o arquivo é protegido. E aí basta a pessoa abrir e imprimir. Então, eu venho aqui na baliza do Tio Lu e mando salvar o PDF. Certo? Então, eu venho aqui, salvei. Qual PDF nós vamos usar para imprimir? X1A 2001. Marquei isso, marco todas as opções da frente e mando salvar. Ele vai pensar um pouquinho e tá aí, ó, o arquivo PDF com as baleinhas do Tio Lu para poder imprimir bonitinho. Isso é um jeito de a gente salvar o arquivo para impressão. Então a gente está gerando um PDF para evitar problemas. Se você mandar um arquivo do Illustrator, muita gráfica não tem Illustrator, e aí o cara importa para o Corel e vira aquela baixaria toda, né? Não pode deixar isso acontecer. Então mande o PDF, que é mais seguro, vai funcionar bem. Certo? Então, gente, fazendo as baleinhas, olha que legal. A gente viu configuração de página, ferramenta caneta, um pouco do Pathfinder, ferramenta contorno, ferramenta de coloração. Falamos de resolução e definição, porque se eu quero imprimir, fiz em CMYK 300 dpi, certo? Que mais? Ferramenta de texto. Olha quantas coisas estão tudo juntas, ao mesmo tempo, misturada, dando certo para fazer o meu trabalho. Tá vendo? E eu vou fazer um novo arquivo aqui agora. Vou fazer um novo arquivo, A4 deitadinho, que era apenas um artboard, porque eu vou mostrar para você relembrar como funciona o Pathfinder. Então, eu vou fazer objetos aqui, tá? Retangulares, para ficar mais fácil de você associar. Por quê? Porque aqui no Pathfinder, que vem no menu Janela Pathfinder, aqui os botões estão com retângulos, então eu vou usar retângulos. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colorir um retângulo de vermelho e o outro eu vou colorir de azul, para ficar bem diferente um do outro e você poder enxergar a diferença do resultado. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 4, 6.
Por que eu fiz 6 conjuntinhos aqui? Porque eu quero mostrar para vocês os 6 botões mais importantes. Agora eu vou duplicar esses conjuntinhos, tá? E vou mudar aqui o resultado, ó. Vou mudar a ordem. Vou pegar o azul, objeto, organizar, enviar para baixo. Então, na linha de cima, o vermelho está por baixo e o azul está por cima. Na linha de baixo, exatamente o contrário. Esses 6 conjuntos de objetos estão representados aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto botão do Pathfinder. Se eu selecionar o vermelho, Shift, o azul, como o azul está por cima, o azul que manda. Se eu mandar soldar, eu tenho um objeto único, azul. Se eu faço a mesma coisa, só que o vermelho está por cima, quando eu soldar, também tem um objeto único, mas passa a ser vermelho, porque quem está em cima é quem manda. Se eu venho aqui, ó, azul, shift, vermelho, o azul está por cima e eu marco o segundo botão, o azul corta o vermelho e ele vai embora. Se eu venho no vermelho, shift, o azul, o vermelho está por cima e mando cortar, o vermelho corta o azul e o azul fica, mas o vermelho vai embora. Os dois de cima selecionados, o azul estando por cima, a interseção vai acontecer entre azul e vermelho e o objeto resultante é azul. Se o vermelho está por cima, quando eu faço a interseção terceiro botão, o que acontece é que o resultado é vermelho. A quarta opção é a combinação. Vou combinar dois objetos e a área comum vai ficar vazada. Só que a área preenchida tem a cor do objeto de cima, então vai ficar azul. Aqui, exatamente o contrário. Percebe que os resultados vão acontecendo subordinados à cor? Agora, olha só, eu vou passar a régua aqui, ó. Vou passar um traço aqui para você entender uma coisa. Esses 4 primeiros botões estão subordinados à cor. Esses aqui não estão, não. Olha só, se eu selecionar esse cara mais esse cara e apertar o primeiro botão, que é o dividir, parece que não aconteceu nada. Só que se eu desagrupar, eu tenho um pedaço aqui, outro aqui e o azul. Tá vendo? Exatamente igual o botão. Se eu seleciono os de baixo, olha que interessante quando eu mando dividir. A única diferença, gente, e mando desagrupar, ó, a única diferença é que o objeto do meio agora é vermelho, não é azul. Por que ele é vermelho? Porque o vermelho estava por cima. Mas o resultado aqui é o mesmo. Percebe que aqui eu não tenho uma subordinação de cor, mas de posição. Quem está por cima manda só. E a cor é de quem está por cima. Quando eu venho aqui embaixo, ó, no último botão, que é o sexto botão, se eu seleciono os dois objetos e marco, o objeto de cima corta o de baixo, mas ele não some. Quando eu venho em desagrupar, objeto ungroup, eu tenho esse resultado. Então o objeto cortou, ficou justaposto, observa que não tem espaço entre os dois, e ele está bonitinho ali. Se eu faço o contrário, quem corta é o vermelho, porque o vermelho está por cima. Quando eu desagrupo, está lá o resultado. Olhando assim, Pathfinder está na nossa mão. Então, 6 botões no Pathfinder são importantes. Os 4 primeiros e os 2 da segunda linha. Todos os demais, esqueça. Não se preocupe com os demais. Eles não são importantes para nós. Além do Pathfinder, a gente pode olhar para o alinhar. O alinhar é legal porque eu posso ter objetos dos mais variados. Quando eu seleciono os objetos e eu venho no alinhar, eu posso dizer que eu quero todos alinhados à base, todos alinhados ao topo, todos alinhados à direita, todos alinhados à esquerda, todos ao centro. Então, eu vou usando os botões, ó, para eu poder criar esses alinhamentos. Se eu selecionar todo mundo aqui e mandar ao centro, está todo mundo no centro. Se eu seleciono todo mundo, ó, vamos por cores diferentes, né, para facilitar a vida da gente aqui, né? Ó.
Então, se eu seleciono vários objetos e mando alinhar, olha lá, colocou todo mundo centralizado. Se eu pego esses caras, ó, coloco eles mais ou menos na horizontal e falo, alinha todo mundo à base, ou alinha todo mundo ao topo, tá vendo? Agora, se eu vim aqui em distribuir, olha que legal, eu posso dizer o seguinte, eu quero que todos os objetos tenham a mesma distância entre eles. Cliquei, ele vai calcular e vai alinhar. Então eu posso deixar eles alinhados ao centro, por exemplo, com a mesma distância. Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, às vezes eu tenho aqui, ó, vou diminuir esse cara aqui, eu tenho vários objetos. Se eu selecionar todo mundo, eu posso distribuir eles na vertical, centralizar, alinhar à direita, à esquerda e assim por diante. Aqui eu tenho o painel de alinhamento. Janela, alinhar. Vamos falar de importação de foto. Importação de objetos para o Illustrator. Como que eu importo alguma coisa no Illustrator? File, Place. O Illustrator vai deixar eu importar foto, vai deixar eu importar objeto. Então eu posso pegar essa foto, importo ela, fica na ponta do mouse. Eu posso só clicar, ou quando eu importar, dou um Ctrl Shift P, ou vou no File Place e eu posso clicar e arrastar e colocá-la do tamanho que eu quiser na minha página. Isso é um jeito de importar foto. Se eu vier dar um place de novo, ao File Place, e eu importar outra foto, vai alinho ela. Opa, o que aconteceu? Ah, olha só, quando eu pego uma foto em preto e branco, que ela foi configurada no Photoshop em preto e branco, eu clico na foto, eu posso vir aqui, ó, e aplicar uma cor qualquer nessa foto. O que o Illustrator vai fazer? Essa foto fica rosa e branco, azul e branco, cian e branco, verde e branco, amarelo e branco, tá vendo? Eu posso criar aí o que a gente chama de duotônio. Eu estou colocando no lugar do preto uma cor qualquer que está lá. Mas eu tenho que configurar a foto no Photoshop primeiro em tons de cinza. E aí eu consigo aplicar fotos e amostras no na minha foto. Tá vendo? Então, isso é bem legal, dá para fazer muita coisa. Isso na área da propaganda usa demais, né? Você pega a foto, aplica uma cor nela e faz um corte, às vezes, então você tem a foto, vem aqui no Mask, corta um pedaço da foto, corta outro pedaço, então você traz a foto para cá, faz um fundo da mesma cor, então aplica lá um azul, pega a ferramenta de texto, viagem para o campo de girassóis. Ó. Então usa muito isso, né? Aí você cria lá um texto, aplica uma cor nesse texto, pode diminuir isso aqui, pode pegar esse texto, ó, pintar, vai quebrando as linhas dele, aumenta, muda a fonte. Tá vendo? E aí você pode brincar o tanto você quiser. Olha como que rapidamente você desenvolve um layout que vai ter alguma coisa para conversar, para dialogar, né? Ah, posso diminuir essa caixa, posso pegar isso aqui tudo e subir em cima da foto, vou clicar nesse cara, eu vou vir aqui, ó, janela, transparência, e vou marcar um multiply, aí a foto vai ficar transparente. Quando eu marco um multiply e eu mudo a opacidade dele para 80, por exemplo, olha lá, ele cria uma lente.
Então eu poderia, por exemplo, clicar e, sei lá, pintar isso aqui de rosa. Olha lá. Já vai ficando uma interação diferenciada. Ah, e se eu pintasse esse cara aqui, ó, a foto de amarelo, já que é girassol. Vou pintar esse cara aqui de rosa, já dá um vermelho ali. Então, se ele ficou vermelho agora, ó, eu vou pintar, vou pegar só a palavra viagem, por exemplo. Vou girar o texto. Pegar esse texto, ó, grandão. Vou duplicar. Fotográfica. Vou diminuir. Ó, a fonte deu problema, vamos trocar a fonte. Então, pronto. Viagem fotográfica. Vou pegar esse trem rosa aqui agora, ó. Vamos duplicar. Como que duplica as coisas? Clique e arrasta segurando o Alt. Então, vou fazer esse rosa, vou duplicar ele de novo aqui, vou colocar um amarelo, vou duplicar ele de novo aqui, vou pôr, sei lá, um verde, duplica aqui, põe um azul, e pronto. Inventamos uma moda aqui, ficou bom não, mas percebe que de maneira simples e rápida, a gente criou um layout de página. Não é nenhuma maravilha, né? Mas está lá. Agora, me diga, qual é o erro técnico que tem aqui? Sabe o que está acontecendo? Está vendo que essa borda passa da área branca e essa não passa? Quando a borda encosta no final da área branca, ela tem que passar, porque a sangria aqui, ó. Então, se tivesse assim, ó, estaria errado. Assim está certo. Só que aqui na foto não tá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tinha feito o corte da foto muito rente na página. Tem que levar a foto até o final da sangria. Então, tem que pegar essa foto, ó, e trazer ela para cá, trazer ela para cá. Agora tá certo. Quando a gente tem uma foto encostando na borda da página, tenho que sangrar a foto. O que é sangrar a foto? Fazer com que ela venha até o final da área de sangria. Saia, exceda aqui da página. Se o objeto encostar na borda, ele tem que ir até o final. Se ele não encostar, aí tudo bem. Mas se ele encostar, tem que ir na borda. Então, por exemplo, esse objeto rosa, está tudo bem com ele. Não está encostando? Ok. Agora, se ele viesse até aqui, o que eu tinha que fazer? Trazer ele até o final. Até o final, para sangrar o objeto. Novamente, se eu quiser salvar, arquivo, salvar, e eu salvo lá. Vou salvar em formato Adobe Illustrator. E se eu quiser mandar imprimir, é ideal que você dê um salvar como, Save As, e mude de Adobe Illustrator para PDF. Quando vai no PDF, mude aqui para X1A 2001, marca todas as opções da primeira página, e agora, como você tem áreas sangradas, você vai em Marks e Bleed, põe aqui, ó, marca de corte, marca de registro, informação da página, 05, aqui 5, e usar configurações de sangria. Quando você manda salvar, ele faz o PDF e ele vai te mostrar aqui a área de corte. Então, ó, tá vendo? Ele mostra as linhas de corte e ele tá aqui o PDF feito e acabado.